Boa noite, eu sou o Paulo Gazaneu, coordenador da Faculdade de Música Carlos Gomes, e mais uma conversa, mais um bate-papo gostoso aqui no nosso podcast da Uniesp, Faculdade Carlos Gomes. E hoje eu tenho o prazer de estar dividindo a mesa com a multiartista, atriz, musicista, e entre tantas outras coisas que a gente vai conversando, que é a Naomi Schürling. Isso. Que, pelo sobrenome, eu tenho certeza que não é italiano, né? De onde que é essa sua origem? Não, é austríaco o sobrenome. E você sabe que você tocou num ponto, Paulo, se me permite, que a gente, nessa nossa profissão, a gente tem que ser multitarefas, né? Porque você tem que se produzir, se dirigir, você tem que fazer tudo, né? Então, você tocou num ponto que eu achei interessante a gente mencionar. Principalmente no Brasil, né? A gente vai falar disso hoje, né? Ser músico aqui é um exercício de criatividade, é um exercício de coragem, né? E eu acho que, acima de tudo, de amor àquilo que a gente faz, né? E a Naomi, além de artista, além de atriz, além de musicista, ela também vai conversar aqui com a gente, mas ela também é bastante engajada politicamente e pensamentos a respeito do tratamento entre cultura, entre Estado, a profissão de músico e Estado. Mas vamos começar pelo mais fácil. Então, você é atriz, formada pela EAD, que óbvio que eu não tenho cola, eu já esqueci o que quer dizer a sigla. É Escola de Arte Dramática, na USP. Da USP, né? Ela também estudou música, fez vários cursos. Estudei com você, inclusive, foi assim que eu conheci. Foi meu professor na ULM, que depois virou Centro de Estudos Musicais Tom Jobim, e depois EMESP. E depois EMESP. Eu sou ainda desde a ULM, eu peguei as 3 fases. Pegou as 3 fases, é verdade. Mas você sabe que eu acabei não me formando, né, Paulo? No último ano eu acabei não fazendo a prova, porque eu estava com a vida muito corrida e, gente, é uma dedicação absurda para o estudo, né? Eu não consegui estudar. Aquela prova de solfejo é uma loucura, aquela prova de solfejo. E eu não tinha condições, então eu desisti. Eu já tinha conseguido o que eu queria e acabei não me formando na EMESP. Mas você hoje se desenvolve com bastante proficiência, ou seja, dentro das áreas que você cursou, do teu métier, você está distribuindo bem as suas atividades, inclusive sobrando até tempo para você poder trabalhar um pouco a parte de política dentro desses teus pensamentos a respeito de cultura, não é? Eu estudei canto lírico também por muitos anos, com um professor particular. Cheguei a cantar óperas no Teatro São Pedro, fiz algumas apresentações, não na programação noturna, mas na programação à tarde, como se diz? As vespertinas, as matinês lá no Municipal. Mas eu acabei indo para o teatro musical, né? Então, participei dessas grandes produções do teatro musical. Depois, acabei realmente me engajando mais para a política e cuidando do meu pai, que teve um problema demencial, né? Uma demência. E agora que eu estou voltando a atuar um pouco mais na parte artística, dentro de música, criando um grupo musical. E o nosso tema hoje, a princípio, é políticas públicas, né? E o exercício de música. Da música. Da música dentro das políticas públicas. A profissão do músico. Isso. Né? Eu já conversei aqui com uma professora, a Tayara Ivonic, que deve estar assistindo a gente ali, não estou conseguindo ver direitinho ali quem está presente, mas que já meio que adiantou um pouco esse assunto, porque ela veio falar sobre as atividades de um licenciado, né? E ela atualmente é professora da prefeitura, né? Na parte de musicalização. Então, provavelmente alguma coisa que você possa falar, ela já tenha... Você vai reforçar algo que ela falou, mas pelo que porque a gente sempre conversa um pouco antes da live, né? A gente faz de conta que é assim que é algo, mas realmente a gente combina algumas coisas, tá? Então eu sei que vai ter algumas coisas que assim ela vai dar uma provocada em vocês. Então... É isso que eu queria falar. Eu acho que eu vou mais provocar do que solucionar. Porque se a gente pensa em termos de políticas públicas, Paulo, a gente tem que pensar sempre que
envolve dinheiro que vem dos impostos que todos nós pagamos. Né? Então, política pública quer dizer investir o dinheiro dos nossos impostos em alguma coisa. Então, a gente está falando especificamente aqui de música. Ou artes. Ou artes, de forma geral, também. Teatro, tudo. Mas vamos focar em música em aqui. Música, mas dá para a gente expandir. É a faculdade de música, né? Então, falando em música, música faz bem para a alma. Essa é a minha opinião de leiga, assim. E humaniza as pessoas. Humaniza as pessoas, faz bem para a alma. Eu acho que amplia horizontes, né? Mas aí que eu quero fazer o meu primeiro questionamento. Todo tipo musical faz isso? Existe alguma música que seja melhor do que outro tipo de música? Toda música eleva a alma, eleva o espírito, amplia horizontes. Qual é a sua opinião sobre isso? No tempo que você estudava música, você deve ter ouvido, certamente, com alguma aula, especialmente ou de história da música ou de análise, a respeito da teoria dos afetos. Você lembra mais ou menos do que se trata? Não lembro. Resumindo muito, que é um assunto muito mais complexo e mexe muito com o cognitivo, mas desde a época do período barroco, é aquela teoria que determinadas tonalidades, determinadas texturas, elas causam algum tipo de reação cognitiva no ser humano. Então, por exemplo, você vê que músicas mais pastoris, mais com aquele clima mais primaveril, mais suave, geralmente elas giram em torno de Fá maior, por ali, um Fá sustenido maior, Sol maior, né? Paulo, por quê? Porque tem a ver com a física do som, com os harmônicos a quais estão submetidos, porque estamos instrumentos transpositores, às vezes usa clarinete em Lá bemol, clarinete em Lá ou clarinete em Si bemol, dependendo do brilho que você quer dar para a peça, né? Assim como peças marciais, peças que têm caráter mais enérgico, você vê em Mi bemol maior, Sinfonia Heróica de Beethoven, o Concerto Imperador, dos pastoris, a Sinfonia Pastoral, também do Beethoven, marchas fúnebres, músicas mais sombrias, gira ali em torno do Si bemol, o Si, o Dó, até um Ré menor. Então, é isso que eu defendo a teoria dos afetos. Por que eu teci tudo isso? Pela tua pergunta, que você falou, mexe com... Então, porque você citou tudo erudito. Sim, tudo erudito. Mas a música, vamos dizer, com voz, ela tem uma vantagem para o ser humano, que ela é acompanhada de uma letra. Né? Ou seja, então, nós, além de termos a sensação dos sons, da altura dos sons, que já estão causando algo na gente, a gente tem uma letra. Então, citando como um exemplo, não vou dar de erudito, você pega uma música que... Eu gosto do grupo, tá? Eu vou falar, mas eu gosto do grupo, que chama-se Sympathy for the Devil, que é dos Rolling Stones, né? Então, você tem uma letra que fala especificamente sobre o que diz o título, né? Que se diz respeito ao demônio, etc. Ou você pega uma música do Roberto Carlos, chama O Progresso. Então, isso também já remete a gente para algum tipo de pensamento, para algum tipo de expectativa para aquilo que vem. Assim como você pega uma manifestação artística, repare que eu falei manifestação artística e eu não falei música, de determinados ritmos, tá? Um acompanhamento instrumental e uma pessoa que vai declamando coisas. Você pode ter tanto isso como uma oração, porque eu já vi funks religiosos, assim como ao contrário também. Respondendo à tua pergunta, sim. Tá, mas todo tipo de música, Paulo, todo estilo musical, vamos pensar assim, pagode, samba, funk... Ópera. Então, eles têm o mesmo peso da música erudita em termos de elevação de espírito. Por exemplo, Mozart
Estudos dizem que você ouve Mozart, te ajuda a concentrar, desenvolve o raciocínio. Se você ouve uma música, um pagodão ou uma manifestação cultural com uma letra assim dessas mais tipo MC Pipoquinha, sei lá o quê, isso também vai te ajudar a concentrar, desenvolver o seu raciocínio e elevar o seu espírito? Assim, vai ajudar a concentrar num outro sentido, né? Eu não vejo para que lado vai desenvolver raciocínio ou intelecto, mas, enfim, não entrando no mérito da questão, você tem toda a razão. Tanto pagode, quanto samba, quanto forró, quanto música erudita, a gente vai em óperas, canções, áreas, enfim, todas elas, eu acho que elas podem causar diferentes respostas do corpo. Agora, vamos considerar, então, que a gente está falando sobre elevar o espírito para algo mais sublime, algo que não seja, talvez, tão chulo, talvez fosse essa parte. Certo. Então, a resposta é não, aí não. E é por isso que a música tem um enorme poder. E mesmo as músicas eruditas, você vê como são as coisas, depende muito do contexto. Tem aquela teoria da Gestalt, elas podem, apesar de terem sido feitas para um fim, causar outros por causa de um contexto. Então, num exemplo disso, o uso que o Hitler fazia das peças do Wagner. Que loucura. Né? Então, tem muito disso. Se você pega alguns experimentos, uma mesma música vai depender muito do que você está vendo como imagem para saber o que ela vai te causar ou não. Paulo, por que eu fiz essa pergunta se existe uma música melhor que a outra, se existe uma que eleva o espírito e a outra não? Porque, em termos de políticas públicas, a gente precisa pensar, eu acredito, no custo-benefício daquilo em que você está investindo o dinheiro. Então, por que nós vamos investir o dinheiro do pagador de impostos na música erudita? É aí que eu quero chegar. Por quê? Por quê? Porque ela ajuda a desenvolver o raciocínio de um pessoal que está na escola, porque ela propicia a concentração. Por quê? A gente precisa estar bem embasado para saber, sim, vale a pena continuar investindo na música erudita. Por que eu digo isso? Qual é o público hoje da música erudita? Qual é a parcela da população brasileira hoje que é público da música erudita? Quando você fala público, aquele que se dispõe a sair de casa e assistir a um concerto. Exatamente. Um concerto, uma ópera. E isso você falou um outro ponto crucial hoje em dia. Décadas atrás, as pessoas saíam de casa para ir ao teatro, para assistir concerto, para assistir ópera, para ir ao cinema. Hoje, os costumes estão mudando. As pessoas não saem mais de casa com tanta frequência. Elas ficam vendo Netflix ou milhões de outros streamings, né? Essas coisas de streaming. Tem 1 milhão ou hoje assim em no dia. Streaming da Filarmônica de Berlim, de Nova York, assiste em casa, na televisão de 60 polegadas. Então assim, sair de casa já está mais difícil hoje em dia. E aí até eu quero lançar um desafio para quem está nos assistindo quanto a essa questão do público, né? Eu queria que a pessoa fizesse uma análise, fosse assistir a uma ópera e fizesse uma análise de quem é o público dessa ópera. Porque eu, como cantora, faz um tempo que eu não canto ópera propriamente dita. A última que eu cantei foi em 2019. Faz muito tempo, Mas foi 2019? Nem me lembro, acho que foi. Ou antes. Não, então foi mais. Não me lembro mais quando foi. Bom, enfim. As pessoas se referem ao público da ópera como cabeças de algodão. Porque só dá velhinho, de cabelo branco. Aí você fala, não, tem muito jovem. Alguém deve estar rindo de mim agora. E de mim também. Não, tem muito jovem. Esse é meu desafio. Vai numa ópera e todo jovem que você vir na ópera, pergunta para ele, por que você está aqui? Eu aposto que ele é estudante de canto lírico. Ou é parente
de alguém que está cantando ali, Sim. que é do coro lírico, ou do coro, Sim, sim. dos coros do municipal, ou do OSESP, não sei o que, não sei o que Uhum. lá. Os jovens, hoje em dia, não vão mais à ópera, não vão assistir um concerto. Então, você vai investir dinheiro do pagador de impostos para uma arte que hoje está ficando sem público? Fica aí minha pergunta. Você vai investir dinheiro dos pagadores de impostos para uma arte que hoje está cada vez com menos público? Por que motivo? Porque ela desenvolve o seu raciocínio? Porque ela amplia os seus horizontes? Quer dizer, algum motivo tem que ter. Então, como resolver isso? Eu acrescentaria aí músicos que não são cantores, que também não vão. Eu acho que eles vão menos. Sim. Eu acho que o aluno do canto lírico vai muito mais à ópera, concerto, do que o instrumentista. Muito mais. Sim. Né? Então, tudo bem, a gente tem que ir aonde o povo está, mas o povo está onde? O que o povo quer hoje? Como resolver essa equação? Vamos continuar investindo em música erudita? Porque vocês percebem que é um problema complexo? É uma questão complexa. Porque se a gente for analisar friamente, ela está bem dividida, né? Ou seja, você tem uma categoria de assinantes da Sala São Paulo, do Teatro Municipal, que, convenhamos, são pessoas de classe B, BA++, e classe A, né? Que consomem praticamente mais de 70% do que o teatro oferece de público. E, às vezes, parece que, em vez de facilitar, dificulta, que, às vezes, ingresso de estudantes, você só pode pegar aquela rabeira que sobrou meia hora antes do espetáculo, né? Ficar na fila e, quem sabe, você consegue um ingresso. Não sei se está assim ainda, pode ser que tenha mudado. Mas eu acho que essa equação que você falou talvez não devêssemos investir no intuito de oferecer música erudita, mas principalmente favorecer o acesso a essa música erudita, que é a tão falada de décadas formação de público. Então, essa que é uma questão crucial para a sobrevivência da música erudita, a meu ver. Uhum. Se nós não formarmos público para a música erudita, daqui uma década vão ser cantores, indo assistir outros cantores, e uma pequena elite, uma fração mínima da nossa população, que vai ainda a concertos na Sala São Paulo ou no Teatro Municipal. Eu diria até que talvez nos dois. Eu acho que teria que rever bastante. Pode ser que algumas pessoas vão se escandalizar, mas quem me conhece já sabe que esse é o meu pensamento. Rever como é que a política dessas leis de incentivo, tanto o Rouanet, quanto o PROAC, quanto o PROMAC, e dos outros estados, que agora não vou lembrar as siglas, a forma do que se aceita, do que não é aceito, para o que é feito, né? Porque o músico, a gente estava conversando isso antes de a gente entrar no ar, que você falou uma coisa que me chamou bastante atenção e que é verdade. O músico brasileiro, especificamente, isso é meio que cultural até, eu vou falar do músico, tá? Não estritamente de outras áreas, que também eu acho que é igual, ele meio que está acostumado que o Estado tem obrigação de bancá-lo, né? Então, eu acho que isso já é o primeiro ponto pelo qual mostra um dos porquês a gente não anda. Não sou o artista de forma geral, né? O artista de forma geral, a grande maioria, há exceções, acredita que o Estado deve patrociná-lo. De forma incondicional e integral. Exatamente. Agora, criação de público, formação de público. Você acredita que uns anos atrás, numa das minhas campanhas, que eu fui candidata e tal, eu participei de vários debates e tem artista que acredita que você fazer espetáculos de formação de público
é uma coisa assim mais, digamos assim, inferior, sabe? Eles estão acima desse tipo de espetáculo. Isso acho que mostra ainda mais a gravidade da situação. Por que o funk tem um público cativo e seleto? Por que o pagode tem um público cativo e seleto? Então, se você for ver, todos os gêneros, eles têm o seu público, assim como o erudito. Mas, talvez essa parcela de adeptos, ela está diminuindo de um lado e crescendo do outro. Então, talvez tenha a ver com isso, a questão do acesso. E também, reconheço que a situação do Brasil, ou seja, a situação de miserabilidade, todos os problemas, também contribui para esse protesto que o funk especificamente faz. O tema não é funk, é que ele está aqui em questão porque a gente está colocando ideias. Eu acho que, de certa forma, essa situação comprova um pouco a falência da educação no Brasil. Porque, gente, eu não sou purista, eu não sou assim, sabe? Mas você ouve músicas hoje em dia com letras que você fala, como é possível isso? Né? Como é possível? E o número de pessoas que gosta, que vai a esses shows, que acha legal, que fica cantando, que faz os filhos fazerem dancinha. O problema não é só cantar e achar bom, o problema é seguir e praticar. Porque você faz aquela dancinha e não sei, sabe? É um estilo de vida que eu não sei, isso é um assunto muito delicado, né, Paulo? Mas é uma falência, eu acho assim, uma falência da sociedade, que eu estou dizendo, não, a sociedade faliu porque gosta de funk, não. Mas se você é uma manifestação cultural válida. Sim, totalmente. Totalmente. Mas a gente vai continuar patrocinando, fazendo leis de política pública para 0,5% da população brasileira? Essa que é a questão. É o que acontece. Que é o que acontece. É válido. É válido. Então, vamos patrocinar esse tipo de música, que é o que o grosso da população quer ouvir hoje. Mas aí a gente está cada vez mais criando um hiato entre a pessoa que gosta do funk com letra chula. Desculpa, eu vou falar porque é o que mais hoje, assim, o que eu acho mais absurdo são essas coisas assim, com essa letra mais. E tem gente que adora, que canta, e não é só gente de menor poder aquisitivo. Sim, eu sei. Não é. Tem gente de grana que adora isso, que gosta, que consome, né? E o pessoal que gosta de uma coisa mais clássica, mais erudita, mais herança cultural, sabe, da Grécia, de não sei o quê, da evolução da cultura ocidental. Então, assim, existe melhor ou pior? Não sei se existe, mas a gente precisa conversar sobre isso. Não é que exista melhor, pior, ou que eleva ou que deseleva, mas eu acho que os valores, alguns valores estão começando a ser mudados e banalizados. E o que eu quero falar de valor? Antes que longe de religião. Mas acho que o principal deles, o valor à vida. Se banaliza muito hoje a vida, se fala de morte, se fala de matar, nas músicas, com uma facilidade tão grande como fosse mudar de camisa, tomar água, sabe? Então, alguns valores, especificamente isso que eu falo, da vida, ou de saúde, quando você faz apologia a drogas, né? E isso de forma, sendo tratada de forma normal ou até avançada para a época que tem que ser aceito, eu acho que isso também contribui e bastante para tudo isso que está acontecendo, né? E também aquele velho estigma de que música erudita é a música da elite, é a música dos que têm dinheiro. A gente já sabe que isso já está praticamente por terra. E eu posso citar aqui de imediato um exemplo, que é a
o Instituto Bacarelli, né? Que foi se instalar no meio de uma comunidade, né? E de um projeto piloto pequeno se tornou a grande escola e a grande orquestra que é. Então, Paulo, porque isso, eu acho que tanto na cultura quanto no esporte, tanto a cultura quanto o esporte, eles são instrumentos, podem ser instrumentos de transformação social, eu acho. Concordo plenamente. Mas aí eu volto sempre à mesma questão. Você vai ensinar violino para o menino daquela comunidade, para ele tocar para quem? Para quem? Não é nem tocar para quem, né? Uma vez que se ele escolher o seu instrumento, a música como profissão, acho que a primeira coisa ele tem que sentir que ele tem mercado para isso e por onde que ele tem que ir, o que o mercado está pedindo. Você deve conhecer exemplos, assim como eu conheço, de pessoas que nunca pensaram, tiveram acesso a qualquer tipo de concerto ou ensino de música e que bastou uma vez para se encantar e hoje exerce como profissão. Eu mesma, quando eu tinha 15 anos, minha mãe me levou para o Teatro Municipal para ver, era Diogo Pacheco, o regente, e Adélia Issa solando, e eu fiquei apaixonada pela Adélia, que foi minha professora depois, e por música erudita. E eu comecei a estudar depois, com um professor particular. Né? Então, realmente, se a pessoa tem acesso, palavra fundamental, acesso, que você tocou um pouco antes, se a pessoa tem acesso, muito provavelmente vai se encantar. E o Estado, que deveria, no dinheiro que tem, deveria promover esse acesso, e aí eu vou uma crítica de forma direta, que são as duas escolas que nós temos patrocinadas, uma pelo município e outra pelo próprio Estado. Né? Os nomes você se encarrega. Que deveriam, pela proposta do que é a sociabilização da cultura e esse acesso que a gente está falando, a prioridade não deveria ser quem já toca, a prioridade não deveria ser quem vai ser músico. A prioridade, acho que devia ser exatamente para quem não chegou à música. Porque, assim, claro, existem exceções, mas a grande maioria das pessoas que estão em uma e em outra tem plenas condições de pagar um professor particular. Porque eu já fui professor das duas e eu já fui professor de pessoas assim. Eu já fui professor de pessoas que chegavam com carro particular lá. Chegavam com motorista particular. Então, e aí, digamos, a comunidade no extremo sul ou no extremo leste, quem que vai lá ver quem são os garotos que têm, né, o pessoalzinho que tem possibilidade, tem a manha para tocar um violino, para tocar um instrumento que for? Vai uma outra crítica minha a esse aparelho. Porque se você for ver os projetos que já existem aí, música de rua, hip-hop, música erudita, enfim, qualquer projeto cultural que tem aí, nesses lugares, eles sempre são organizados e montados por pessoas de lá, que mal e às duras penas conseguem uma pequena verba ou conseguem levar aquilo adiante. Agora, as pessoas que estão do lado de cá, ganhando mais de R$5.000 para poder ficar, nem ficam 20 horas por mês, e deveriam ir até lá para comer esse acesso, não acontece. Então, isso é uma crítica, de fato. Em geral, os músicos ou cantores, eles não querem sair do lugar onde eles trabalham. E não só cantor, tá? Músicos e cantores. Mas principalmente eles os não cantores. querem sair dali para ir cantar na periferia. Não. Então, como que você vai criar público para aquela arte deles? Então, esse é um ponto crucial que eu também quero deixar aqui para quem está assistindo a gente. De que forma você vai perpetuar a sua arte? De que forma você vai criar mercado para você atuar
e de que forma você vai perpetuar a sua arte. É aí que daí eu já aproveito e solto um gancho, já aproveitando para falar da própria faculdade. Porque a gente oferece o quê? Um curso de licenciatura. A gente esteve aqui com uma pessoa, há 2 semanas atrás, que trabalha para a prefeitura, ou seja, em escolas do município, em bairros afastados. Eu acho que as pessoas que não só tocam, mas também que têm a habilidade de lecionar, têm a titulação para isso, eu acho que é quase que uma obrigação de fazer esse desnivelamento, essa desigualdade. Claro, ninguém vai ser o salvador do mundo, mas se um já faz, já é um a menos para que não deixe de ser feito. Eu lembro que, quando as fábricas de cultura estavam sendo iniciadas, isso lá no governo Mário Covas, em 1998, e eu fiz parte do primeiro grupo de pensadores de implementação. Você sabe que eu sempre soube da existência do bairro Itaim Paulista, tá? Não é Itaim Bibi, tá? Itaim Bibi é onde ficam os colarinhos brancos, né? E eu tive que fazer uma visita lá. Eu não sabia que São Paulo era tão grande. Mas é muito longe, muito longe. E assim, quase que fosse uma outra cidade. Então, por exemplo, Itaim Paulista, Brasilândia, Jaçanã, Marcilac... É isso que eu ia falar, Marcilac é a área rural, praticamente. Então, exato. Então, e eu visitei esses locais, e é óbvio que eles não vão saber o que é música erudita, porque ninguém chega até lá. Não chega até lá. E TV? Tem na TV? Não tem na TV, tem no rádio? Ele está falando de políticas públicas. E quando tanto o governo quanto o municipal ou estadual fazem alguma coisa, eles fazem numa área de acesso, ninguém desses lugares vai chegar até aqui. E quando chega, não consegue entrar, porque a maioria dos profissionais que ali trabalham estão atrasados 50 anos na arte do ensino e vão querer colocar as mesmas pessoas para ensinar. Então, eu acho que, não sou político, não pretendo ser, mas acho que uma das primeiras coisas que deveria se colocar como requisito para entrar nesses lugares é condição socioeconômica. Se a pessoa tem condições de pagar o seu curso, não vai tomar lugar de quem não pode. Pelo menos, enquanto nós não temos lugar. O ideal seria que pegasse esse mesmo tipo de modelo de escolas e fizesse, pelo menos próximo daqueles locais. Isso eu acho Faça interessante. Interlagos, que já pelo menos já fica menos da metade do caminho para quem mora lá em Parelheiros, não sei aonde. Então, porque de que forma... Eu estava conversando recentemente com um ex-deputado federal, que é amigo meu, né? Que ele acredita muito no esporte, né, como inclusão social. E ele fala, lá nos Estados Unidos, por exemplo, nas escolas, os professores eles têm aquele olhar para ver quais são os jovens, as crianças, os jovens que têm as aptidões para que sejam desenvolvidas, né? Por que isso não acontece com a arte, com a música? Claro, e se você pega pelo portal da transparência, tanto de um ou de outro, você pega os projetos de PROAC, o projeto da Lei Rouanet, basicamente, claro, há exceções, mas é a grande minoria. Basicamente, os de música erudita, quando são concertos, é para promover alguém ou algum conjunto. Só. E de contrapartida tem lá ingressos gratuitos para a população, mas só isso. E não sai disso. Perdi o fio da meada. Tá, de música erudita. Se é algo que vai girar em torno de música popular, soubemos que recentemente uma grande artista conseguiu mais de 5 milhões de reais aí no projeto, né? Pergunta se vai fazer uma apresentação num teatro de bairro. Nem estou falando em ir lá no Grajaú. Teatro de bairro, que é Arthur de Azevedo, Paulo Heiró. Então, não vai. Sabe onde vai se apresentar? No Teatro Santander, no outro, nem sei se existe Crédito Carrol mais, né? Mas o Teatro Porto Seguro. Mas então, vai se apresentar num lugar desse. E os teatros da prefeitura, como estão sendo usados? É outra incógnita, porque a gente não... a gente descobre que, às vezes, tem uma ou outra peça. Mas
Você sabe que, muitos anos atrás, tinha um projeto da prefeitura. Eu me lembro porque eu ia fazer parte, mas aí eu acabei não fazendo parte, que eu fui fazer uma outra peça. Eles selecionaram peças de... Isso eu estou falando agora de teatro. Tá? Eles selecionaram peças de escritores brasileiros, pegaram diretores, jovens diretores, assim, e em cada teatro da prefeitura, eles montaram uma peça dessas e eles pegavam os jovens das escolas municipais e levavam lá para assistir. Tá aí um projeto legal de formação de público. Sim. Entendeu? Então, por que não se faz isso com música? Porque, você já viu, eu acho que o problema está na forma como esses projetos eles são feitos. Porque, se a gente for pensar, não há uma diretriz do que deve ser feito no projeto. Cada um faz meio o que bem entende e tem alguns requisitos lá de inclusão, isso está um pouco melhor. Mas, de um modo geral, não é disso que eu falei. Os projetos de música erudita, ou é para beneficiar um artista, aí eu não vou falar do erudita popular, um artista especificamente, ou um grupo, e, em contrapartida para a população, desculpa, mas uma temporada de apresentações de uma orquestra de câmara não sei das quantas, que vai fazer lá no Teatro Arthur de Azevedo, vai estar ganhando para isso de um projeto. Está usando um órgão público, que já é a contrapartida que vai dar pelo órgão público, mas se limita só ali, e as outras pessoas. Ou seja, quem está afastado nunca vai ter a oportunidade de optar por uma profissão de músico, seja de performer ou seja de professor, porque ele até pode querer, mas nem consegue. Tem alguns poucos heróis que conseguem vir nas aulas da faculdade aqui, mas demoram 2h30, às vezes 3 horas para chegar aqui. O cara, para chegar aqui às 6 horas, ele precisa negociar com o emprego para sair às 3 horas da tarde, para chegar aqui às 6. A aula aqui termina às 9h30, 10 horas. Ele vai chegar 1h da manhã em casa. Então, é complicado. Paulo, você lembra que ali na Sala São Paulo, eu acho que eles tinham alguma coisa de fim de semana, que era algum projeto que ensinava o que eram os instrumentos? Ou eu soube de alguma coisa assim. Eu não me lembro agora o nome. Eu me lembro de da atriz que fazia. Então, só que era ali na Sala São Paulo. Fica de novo o meu questionamento. Por que não fazer esse tipo de coisa espalhado pelas escolas da prefeitura, por exemplo? Aí eu acho que o dinheiro público deve ser investido. Então. E não ficar bancando concertos para cima e para baixo com renúncia fiscal. Exatamente, porque isso é uma questão. O dinheiro não dá em árvore. O dinheiro não dá em árvore. Todo dinheiro aplicado na cultura foi dinheiro que deixou de ir para alguma outra área. Saúde, educação, segurança. Então tem que valer muito a pena. Então tem que valer muito a pena. Eu concordo com isso. Tem que valer a pena. Então, uma outra coisa, por exemplo, uns anos atrás, eu tinha um projeto que se chamava Opereta da Gramática. Eu peguei áreas mais conhecidas de ópera, adaptei o texto de uma amiga minha, falava o que era sujeito, predicado e verbo. Eu era dona sintaxe. Que já seria muito útil ter isso hoje, que eu corrijo trabalhos acadêmicos. Se souberem o que é sujeito e predicado, eu já fico contente, viu? Tem no YouTube. Vejam no YouTube que tem. Então, o que acontece? Eu consegui captar através do ICMS, PROAC ICMS. Tá? Então, a gente fez a apresentação lá no teatro, ali na Zona Leste, esqueci o nome. Era na Moca, não me lembro, um teatro que tem ali. Na Moca é o Arthur de Azevedo. Então, deve ser. E aí nós fomos em algumas escolas. Fizemos no pátio mesmo. Olha, haja voz, né? Mas a gente tinha que ter uma energia absurda para controlar as crianças, para que as crianças prestassem atenção na gente. Um aprendizado e tanto. Mas o que acontecia? A personagem que era a diretora, era uma diretora de teatro
ela entrava cantando sempre a música que estava mais na moda, que todas as crianças sabiam. Ela entrava em cena cantando aquela música. Aí ela falava, o quê? Imagina, querem que eu dirija um espetáculo sobre não sei o quê? Nem me lembro agora qual era o texto. Aí ela começava, non so più cosa sono, cosa faccio? Com a letra, eu não me lembro agora as letras. As crianças, quando elas ouviam a ópera, ela cantando, eu não sei o que vou, não me lembro agora qual era a letra. Sério, tem no YouTube, se vocês tiverem curiosidade, chama Opereta da Gramática. As crianças riam, porque nunca tinham ouvido alguém cantar com a voz impostada, Claro. lírica. Elas se matavam de rir. E aí elas iam acostumando. E a gente usava uma linguagem bem... era comédia. Comédia agrada todo mundo. Sim. No geral, tem quem não goste. Mas é uma forma de você chegar, né? E tinha o personagem, o sujeito, o predicado, o verbo que era ligado ao predicado, mas que tinha que concordar com o sujeito, e eles brigavam. A gente não falava de objeto direto, era só sujeito, predicado e verbo. Já está de bom tamanho, né? Iam criancinhas de 3, 4 anos que saíam de lá sabendo que era sujeito e predicado. Claro. E tem artista que acha que isso é inferior, é uma arte inferior. Eu não acho que isso é a grande arte, porque você está inspirando aquelas crianças está ensinando que elas nunca ouviram ópera na vida, elas nunca ouviram música clássica. Não adianta você colocar ele para ouvir um Lohengrin de Wagner. Exatamente. Se ele não conhece... Exatamente. Você vai tocar na periferia, não vai tocar Wagner. É que a gente importa as coisas... Vai tocar um Barbeiro de Sevilha. A gente importa as coisas da Europa, dos Estados Unidos, e importa mal, né? Ou seja, a gente importa... Eu acho que tem coisas que são mais propícias para quem nunca ouviu. Uhum. E tem coisas mais complicadas, que demandam um gosto mais apurado, talvez. Então, são muitas coisas envolvidas, mas a questão é para que se invista dinheiro do nosso bolso, pagadores de impostos. Todo esse dinheiro que vai para a cultura sai dos nossos bolsos e deixa de ir para a educação, para a saúde, para a segurança. Então, para continuar investindo esse dinheiro, primeiro, precisa ter o custo-benefício. Você tem um custo-benefício. Qual é o retorno? Se vai agradar só 1% dos mais ricos, sim, uma elite, ou mesmo 1% dos que gostam ainda, sim, vale a pena? Então, a gente precisa mudar isso. Sim. Então, o que você vai fazer para que vale a pena o Estado continuar investindo na música erudita? Fica aí a provocação. E você falou mais uma coisa, mercado, que é uma palavra que, em geral, os artistas abominam. Mercado, capitalismo. Não é? Em geral, o artista não gosta de ouvir essas coisas. Mas o mercado é o gosto popular, o que as pessoas estão consumindo. Então, talvez seja um outro questionamento aí. Você estava comentando que esses dias você foi fazer... Forró. Tem gente que não deve estar acreditando ali. Sim, mas eu fui. Está até no YouTube. Eu dei aula durante 3 anos de teatro. Eu não fui dançar, eu só fui tocar. Tá? Eu dei aula de teatro na escola de música. 3 anos, interpretação teatral para cantores líricos. E tem um aluno meu que ele e um amigo, eles cantam aquelas áreas mais conhecidas dos tenores e eles vão nesses jantares tal, e eles acharam o nicho deles. Entendeu? O pessoal gosta disso. Tem um projeto similar a esse, que é uma parte de piano, chama Pianosofia, que quem faz é o Christian Boudou. Eu sei porque eu participei de um desses eventos, né? A mesma coisa, eles vão nas casas para fazer, e lá, não sei a forma de arrecadação, mas eu sei que vão nas casas, né? O que não pode acontecer por exemplo, o uso de equipamento público em benefício próprio, né? Como, por exemplo, lá no Teatro Artur Azevedo, falamos da Moca, há uma orquestra que usa o teatro, não é locação de teatro, tá? Não sei quais as condições, faz os concertos, cobra pelos concertos, e pode ser que eu esteja enganado, mas eu desconheço qualquer contrapartida que ele dê. Aula para interessados, curso para interessados. Então, esse tipo de coisa também está muito enraizada na gente, esse coronelismo da arte, né?
E em algum momento isso vai, talvez, tenha experiência que isso pode melhorar para que a gente tenha uma cultura igualitária. Ou seja, não é para excluir ninguém, não é para excluir o pagode, nem o funk, nem a música erudita, mas que todo mundo tenha acesso a tudo. Eu tenho um amigo, um grande musicista, que tem um grupo que eu esqueci o nome agora, e ele tem lá o violino, e, é o máximo, entendeu? Então, você, jovem que está estudando música, pegue o seu instrumento e vá para a rua tocar. Sim, aqui no metrô, né? Vá para a rua tocar. Se junte ao grupo de funk, de pagode, sei lá o quê, para as pessoas te verem, para as pessoas verem, saberem que aquilo existe. Quem consegue pagar as contas hoje com música, sei lá, toca em casamento, faz eventos empresariais, o que você pode fazer para não ser um músico frustrado, para trabalhar com aquilo que você gosta, mas, ao mesmo tempo, para conseguir se sustentar através do seu ofício? Exato. Daí eu já aproveito o gancho para mostrar o nosso reloginho ali, que a gente já meio que estourou no tempo. Mas é isso. E já para avisar que daqui a 3 ou 4 semanas, a gente vai fazer uma live exatamente falando sobre gestão de carreira. Ai, que massa. Que envolve um pouco do que a gente falou aqui, falou na semana passada. E na semana que vem, já começando essa gestão de carreira, daí a gente tem uma entrevista com um empresário, que é dono de escola, chamado Tomás Sampaio, é violonista, mestre pela Unesp. Aí ele vem tratar do outro lado, que é o músico empresário, o músico, o outro lado, aquele quem paga. Mas ele toca muito também. Muito legal. Eu queria fazer um convite às pessoas que se interessarem por esse debate todo de políticas públicas, tal. A gente está tentando montar um grupo de estudos, debate sobre o assunto. Se tiverem interessados, conversem com o professor Paulo Gazaneu. Isso. Acesso comigo, tento. A produção deve colocar meus contatos aí. Paulo, muito obrigada pelo convite. O prazer foi Espero todo meu. Poder ter ajudado de alguma forma. Muitos podem ter ficado bravos comigo, mas... Imagina, acho que ele soube separar bem. A gente não veio tem falar de política. Tem que veio falar de música e política, é diferente. Como você vive da sua arte, né? Sem ser um músico frustrado. Sim. Mas pagando as suas contas. Exato. Sem depender do Estado, só do Estado. Sim. E equilibrar um pouco essa balança, né? Exatamente. Beijos. Obrigado. Tchau.